E eu gostaria de meditar nesta noite a respeito de um tema um tanto quanto inquietante, mas que é verdade. 2020, sem dúvida, um ano difícil. Certamente 2020 foi um ano extremamente difícil para todos, sem exceções. Todos nós sofremos durante este ano. E quando nós falamos a respeito de sofrimento, é importante olhar para a palavra de Deus e buscar nos homens, dos personagens bíblicos, aqueles que lidaram com o sofrimento e venceram. E quando analisamos a palavra de Deus, a Bíblia, nós descobrimos que Jó é o maior exemplo a respeito daquele que passou por crise, por dificuldade, mas que conseguiu manter-se fiel a Deus e venceu. E eu gostaria de ler o capítulo de número 42, o último capítulo, apenas os 5 primeiros versículos. Jó, capítulo 42, apenas os 5 primeiros versículos, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa meditação nessa noite. O último versículo que nós lemos diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Agora depois do quê? Depois de todo o livro, nós estamos no capítulo 42. Jó é um homem que passou por 41 capítulos de muita dor e sofrimento. E agora, no capítulo 42, ele diz: Antes eu te conhecia só de ouvir, quando a minha vida era um mar de rosas, quando eu não tinha lutas, quando eu não tinha angústias, eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois do sofrimento, depois da dor, os meus olhos te veem, os meus olhos conseguem te ver. Certamente, este ano de 2020 foi um ano difícil. A pergunta que eu faço é, agora, no último dia do ano, você aprendeu com o sofrimento a ponto de fazer a mesma afirmação de Jó? Os meus olhos conseguem te ver, agora eu compreendo a divindade, a eternidade, o poder de Deus. É importante, irmãos, analisar a história de Jó. Jó foi um homem que era extremamente temente a Deus. E por ser temente a Deus, o inimigo investiu contra a sua vida. E com a permissão de Deus, Jó passou por tremendas dificuldades. Mas, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, ele manteve a sua fé no Deus eterno, ele manteve o seu coração puro, e a Bíblia então diz que Deus mudou a sorte de Jó, Deus mudou o futuro de Jó, e ele então recuperou tudo aquilo que havia perdido, ainda em dobro. Nós gostamos desta história, a história de Jó, porque o assunto é um assunto muito próximo de nós, é um assunto universal. Afinal de contas, o sofrimento é algo presente na vida de qualquer um, seja ele muito rico ou muito pobre, seja ele famoso ou anônimo, todo mundo já passou por sofrimento, todo mundo já chorou, todo mundo já sangrou, todos nós enfrentamos
em algum momento da nossa vida, a angústia. Por isso, esse assunto ele é universal. No Brasil ou na China, nos Estados Unidos ou em Cuba, em qualquer lugar deste planeta, o sofrimento é algo presente, é universal. Por isso, Jó é um livro que nos chama tanta atenção. Ele fica em um grupo de livros conhecido como livros poéticos, e o sofrimento, ele é melhor enfrentado se transformado em poesia. Poesia é algo que faz bem para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Existe uma questão a respeito de quem é o autor deste livro. Alguns biblistas, alguns estudiosos afirmam que o autor deste livro foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó, mas não há como saber, não há prova disso, não há prova disso. Portanto, não sabemos se foi Moisés. O que nós sabemos é que este livro da Bíblia fala muito ao nosso coração, porque ele mostra a fidelidade de um homem. O tema deste livro é a fidelidade de um homem, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de toda a crise. A história de 2020 é uma história parecida para alguns com a história da vida de Jó. Em 2020 nós fomos surpreendidos por esta pandemia. Daqui 30, 40, 50 anos, o ano de 2020 será conhecido certamente como o ano da pandemia, o ano do isolamento, o ano em que nós não podíamos nos abraçar, tínhamos que sair à rua apenas para fazer o necessário e ainda protegido por máscaras. Este ano de pandemia, este ano de isolamento, ele trouxe consequências. As consequências deste ano certamente serão pagas nos próximos anos. As consequências em muitas famílias, em muitos corações, as consequências em muitas empresas, em muitos projetos, tudo isso certamente será cobrado nos próximos anos. 2020 é uma história de dor, uma história de sofrimento. E eu gostaria, nesta noite, de pensar a respeito das dificuldades deste ano e destacar 3 dificuldades que nós encontramos também na vida de Jó. A primeira dificuldade do ano de 2020, que foi um ano difícil, certamente se trata da questão financeira. 2020 foi um ano difícil por questões financeiras. Diz assim, Jó, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Diz o versículo 16, falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó estava passando por uma crise financeira. Quando nós estudamos esse livro, eu desafio você a estudar este livro na sua casa para conhecer essa história, essa linda, essa bela, essa importante poesia. Você vai descobrir detalhes preciosos, detalhes como, por exemplo, o fato de Jó ser o maior do Oriente. Jó era um homem extremamente rico. Nós lemos no versículo 3 que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000
mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Certamente no Oriente existiam pessoas ricas, certamente no Oriente existiam pessoas poderosas, mas a Bíblia diz que Jó era o maior de todos estes. Jó vivia em uma grande casa, Jó tinha vários e vários meios de transporte na época. Jó era uma pessoa que era admirada e honrado por causa dos bens que ele possuía. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu, e o inimigo das nossas almas avançou contra a vida de Jó. E Jó perdeu tudo o que tinha. O texto que nós lemos é bastante claro, e diz que Jó perdeu tudo por catástrofe natural, vendaval, fogo do céu. São catástrofes naturais. Mas a Bíblia também diz que salteadores roubaram o fruto do seu trabalho, de forma que esses sentiram e sentiram muito. Sentiram e sentiram muito. Nós vimos isso pelo crescente número de solicitação de cesta básica, todos os dias, no meu telefone, mensagens e mensagens de pessoas que estavam carentes, que estavam necessitadas, pessoas que precisavam da comida de hoje, que não podia esperar. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de marketing pessoal, longe disso, mas eu quero testemunhar o bom trabalho desta igreja nesse ano de 2020 de pandemia. Nós entregamos, irmãos, dezenas de cestas básicas. Chegamos nos bairros mais pobres, nos bairros mais carentes. Tivemos a alegria de levar o alimento para quem não tinha o que colocar sobre a mesa. Mas tínhamos a tristeza de perceber que aquela cesta não ia dar para o mês todo. Que ali tinha o básico, mas tinha criança que merecia um pouco mais de leite, um pouco mais de carne, mas nós não tínhamos condições de atender a todos. O que nós fazíamos era orar e chorar. Quantas vezes, irmãos, nós choramos por não conseguir atender e socorrer a todos. O nosso bom Deus colocou no coração de pessoas que tinham posses, que tinham condições, e essas pessoas trouxeram até a igreja e humildemente fomos canais da bênção de Deus, mas testemunha deste ano de 2020 terrível na questão financeira, testemunha de como este ano de 2020 machucou o bolso, machucou a esperança, o planejamento, os sonhos. Quem estava na faculdade para se formar, não se formou. Quem estava estagiando, quem estava à procura de emprego, todos tiveram que parar, que suspender. O texto diz, no capítulo 1, versículo de número 21, que Jó permaneceu fiel. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó encontrou força para adorar a Deus no meio da crise financeira. Ele reconhecia que ele chegou a esse mundo sem nada e que ele iria partir deste mundo sem nada. Ele não estava preso nos bens materiais. O louvor a Deus não dependia de uma casa grande, de um carro bonito. O louvor a Deus não dependia de uma mesa farta. O louvor a Deus estava centrado no próprio Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele é grande, exaltado, louvado seja o nosso Deus. E é isso que eu estou dizendo, irmãos,
que nesse ano foi difícil financeiramente, mas que este ano muitas pessoas reconheceram que a alegria, a felicidade não está e não pode estar jamais atrelada, amarrada às posses, porque as posses se vão, as posses são roubadas, as posses são destruídas. O nosso louvor deve estar na pessoa de Deus, no ser de Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 2020 foi um ano financeiramente. Louvado seja o Senhor. 2021 vai ser um ano melhor, não sei. Mas a minha alegria não depende da conta bancária. A minha alegria está no Senhor. Seja um ano com muito dinheiro ou sem dinheiro nenhum, será um ano lado a lado com Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Segundo lugar, queridos, a vida de Jó nos ensina que ele passou pela enfermidade. Ele passou pela crise da enfermidade. Diz o capítulo 2, versos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Queridos, Jó, além de enfrentar a crise financeira, ele também enfrentou a enfermidade, ele enfrentou a doença. E a Bíblia é clara a respeito do estado de saúde de Jó. O capítulo 19 diz que ele ficou em um estado horrível. O versículo 17 diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. O versículo 18 diz: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. O versículo 19 é forte: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amavam se tornaram contra mim. O versículo 20 diz: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. A Bíblia diz que Jó ficou com tumores do pé à cabeça. A dor era tanta que ele raspava-se com cacos para tentar de alguma forma aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua dor. Um homem que era saudável, um homem que era forte, um homem que trabalhava, um homem que levantava cedo, de madrugada, um homem que não tinha preguiça, um homem que vendia saúde. De repente encontra-se enfermo, de repente encontra-se em sofrimento, de repente encontra-se em angústia. Por isso eu digo que o ano de 2020 foi um ano também de enfermidades. Neste ponto, talvez para muitos, parecido com a vida de Jó. Parecido com a vida de Jó. Em 2020 fomos assaltados por este Covid, o coronavírus. Mas não apenas isso. Apesar do coronavírus, as demais enfermidades continuaram presentes no dia a dia do povo e do povo de Deus. Os tratamentos continuaram. Diabetes, o câncer, a pressão alta, o coração. 2020 foi um ano difícil, em todos os sentidos. Na nossa comunidade, na nossa igreja, nós perdemos diversos irmãos. Terminamos o ano fazendo velório. Confesso que na minha jornada ministerial, em um ano eu nunca realizei tantos velórios
como eu realizei no ano de 2020. O telefone tocava de madrugada, pessoas pedindo oração, pessoas desesperadas, pessoas que pediam oração para pessoas conhecidas e para pessoas desconhecidas. Pessoas querendo respostas a respeito do porquê, da dor e do sofrimento, da enfermidade. E muitas vezes eu não sabia o que responder, eu não tinha palavras para responder. Tudo que eu fazia era orar, tudo que eu fazia era chorar junto com essas pessoas. O mais triste, irmãos, é fazer tudo isso por telefone, ser impedido de visitar, ser impedido de estar próximo aos irmãos que estavam sofrendo, aos idosos da igreja. Este ano foi um ano difícil. Graças a Deus, o ano chega ao fim, mas nada garante que 2021 será diferente. Não, nada garante. 2020 foi um ano extremamente difícil. Talvez você tenha perdido pessoas para o coronavírus. Talvez você tenha perdido pessoas para outras enfermidades que foram pioradas, agravadas por causa da pandemia. Talvez você tenha assistido parentes seus morrerem, irem a óbito. Eu não conheço a luta de cada um, não sei da tristeza de cada um, mas eu sei que 2020 foi um ano em que nós choramos. Foi um ano muito difícil. Foi um ano de visitar e depois de algumas horas receber a notícia do óbito. Como foi complicado pastorear em 2020. Foi complicado perceber o quanto o povo estava sofrendo. Jó sofreu. Jó passou pela enfermidade. Mas no capítulo 19, no versículo de número 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele estava sentindo muita dor, mas ele não olha para a sua dor, ele olha para os céus. Ele reconhece que o Redentor vive, ele reconhece que por fim ele vai se levantar sobre a terra, e nos céus não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá enfermidades. 2020 foi um ano de enfermidades, foi um ano de dificuldade. Mas, como Jó, temos que olhar para Deus e encher o coração de esperança que o nosso encontro com Deus será um encontro onde a dor e a lágrima não estará presente. Que 2021 seja um ano de menos dificuldades relacionadas às enfermidades, mas ainda que elas acontecerem, que possamos estar com o coração irrigado de esperança, certo de que em Deus somos vencedores, como Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Terceiro lugar, meus amados irmãos, Jó passou por uma crise também de sentimentos, Diz o versículo 2, o capítulo 2, o versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Palavras da sua esposa, palavras da sua mulher. É interessante que ao ler o livro de Jó, nós descobrimos que ele era casado e feliz. Ele era casado e feliz. Ele tinha filhos e festas. Diz o versículo 4 do capítulo 1. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles.
É interessante que a felicidade era tão grande que não tinha espaço para o preconceito. Naquela época, as mulheres eram relegadas a um segundo plano. O texto diz que eles se reuniram e que chamavam as suas irmãs. Não havia preconceito, havia união. Era uma família feliz, era uma família que sorria, era uma família que fazia festa, era uma família que gostava de estar reunida. Mas o texto diz que Jó perdeu tudo isso. Jó perdeu os seus filhos. Se você ler o texto, você vai descobrir, todos os seus filhos foram mortos. E como é difícil para um pai enterrar os seus filhos. Como é difícil para um pai chorar a morte de um filho. Além de perder os filhos, o texto diz que Jó perdeu a sua esposa. Ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não está com ele no momento de fraqueza, no momento em que ele precisa, no momento de fragilidade que poderia nutrir a sua fé, o amor da sua esposa. Mas ele não encontra o amor da esposa, ele não encontra o apoio da esposa, ele não encontra o conforto da esposa. Pelo contrário, ele recebe a crítica e o abandono. Ele recebe a crítica e o abandono. E como é triste perceber que o grande amor da nossa vida não caminha junto conosco. Como é triste saber que quem destrói os nossos sonhos são justamente as pessoas que nós mais amamos. Quem muitas vezes deveria incentivar e não incentiva é o marido, é a esposa. Aquele que joga um balde de água fria é aquele que está mais próximo da gente. Como é difícil saber que quem está ao nosso lado não compartilha dos mesmos ideais, do mesmo sonho, do mesmo planejamento. Jó estava com os sentimentos destruídos, porque perdeu os seus filhos. Destruído porque perdeu a sua esposa. Destruído porque perdeu o grande amor da sua vida. Jó tinha tudo para desenvolver uma grande depressão. Jó tinha tudo para renegar a sua fé em Deus, tinha tudo para abandonar o Deus Altíssimo, tinha tudo para se entregar a qualquer vício entorpecente, ele tinha tudo para, quem sabe, tirar a própria vida, num ato de covardia, mas em um ato de desespero, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento financeiro, enfermidade, e agora os sentimentos, o seu coração, o seu apoio, a sua vida é toda drenada, roubada, assaltada por um coração destruído, por um coração esmagado. É fácil criticar as pessoas quando aparentemente estão deprimidas. É fácil julgar aquele que está triste, achar que o fato de estar sofrendo por causa do abandono, do grande amor da sua vida, é frescura. E por vezes a igreja é cruel, a igreja começa a cobrar, a igreja começa a julgar, a igreja começa a apontar o dedo e dizer: está em pecado, não ora, não lê a Bíblia, não tem fé. A depressão é coisa do diabo, a tristeza profunda é coisa do diabo. A igreja deveria orar, ajudar, dar as mãos. Neste ano de 2020 foi um ano difícil do ponto de vista dos sentimentos. Foi o ano em que eu fiz mais aconselhamento de casal em todos os anos que eu tenho enquanto pastor. Foi o ano em que eu assisti mais separação também. Me senti frustrado em não poder ajudar algumas pessoas. Fiquei triste em testemunhar brigas, desapontamento, abandono. Não apenas no relacionamento marido e mulher, mas pai e filhos que foram confinados num mesmo espaço. Familiares que não estavam acostumados a viver juntos, foram forçados a viver em poucos metros quadrados, e isso trouxe discussão, desavença,
palavras pesadas, e separação, e separação. É triste perceber que muitas pessoas se entregaram à depressão, parando de assistir os cultos online, deixando de orar, deixando de buscar ajuda, nem sequer as mensagens do pastor respondiam. Pessoas que se isolaram e que continuam isolados espiritualmente porque os sentimentos estavam abalados. Este ano de 2020, o ano de pandemia, foi um ano difícil. Por isso, o paralelo com Jó é bem importante e é bem atual. Jó diz, no versículo 10 do capítulo 2, mas ele lhe respondeu, fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Quando a sua esposa diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz de forma alguma. Deus é poderoso, Ele está conduzindo a história, o bem, o mal, tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Este vírus não chegou aqui e pegou Deus desprevenido. Nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima que cai dos meus olhos cai se Deus não permitir. Deus é o Deus que conduz a história da humanidade, conduz a história da minha vida, conduz a história da sua vida. Jó reconhece isso e o texto diz que ele não pecou com os seus lábios. Não pecou com os seus lábios. Neste ano de 2020, certamente nós falhamos, mas que em 2021 possamos repensar e aprender com os erros, com os equívocos. Deus permitiu este vírus, esta pandemia, Deus permitiu um ano difícil para nos ensinar, para melhorar o nosso caráter, a nossa espiritualidade. Talvez estivéssemos confiando demais na ciência, no trabalho, no poder das nossas mãos. E Deus mostrou que basta um pequeno vírus, microscópio, para colocar de joelhos toda a humanidade, todo o sistema financeiro, todo o mercado, todos os cientistas. Deus está no controle de tudo. Este ano de 2020 foi um ano difícil, mas será que foi um ano de aprendizado? Foi um ano de sofrimento, mas será que eu aprendi com o sofrimento? Será que eu aprendi em 2021, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus, eu vou estar mais presente na casa de Deus, eu vou assumir compromissos na casa de Deus, eu vou parar de fugir, eu vou parar de ser um eterno visitante, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar intensamente, mais e mais, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, do meu marido, pela vida dos meus vizinhos, pela cidade de Campo Mourão. Eu aprendi com o sofrimento, seja ele financeiro, seja ele de enfermidade, seja ele de sentimentos. Eu gostaria de encerrar essa palavra, lembrando de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz assim, o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. 2020 foi um ano que Deus usou para nos despertar. Que você possa entrar 2021 despertado, acordado, ligado, atento, que você tenha, de fato, aprendido as lições, repensado o seu compromisso, a sua fé, a sua entrega, e que você possa, então, como Jó, dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas depois de 2020, os meus olhos te veem, não há mais mistérios, porque agora eu busco a intimidade todos os dias, a cada dia da minha vida. Amém? Que Deus abençoe, que Deus complete essa palavra no seu coração. Vamos orar?